Olá, você que está afim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. E hoje temos aqui dois ilustres conhecedores da cidade de Ponta Grossa. Nosso companheiro de sempre aqui, que já está quase sócio aqui do nosso podcast, o Péricles de Oliveira Melo. Como vai, Péricles? Tudo bem? Prazer estar conversando com você e com o nosso grande companheiro, amigo, Joel Laroca Júnior. Bacana. Então, estamos aqui com o Joel Laroca Júnior. Para quem não conhece, quem mora em Ponta Grossa provavelmente conhece o professor Joel. Mas pode ser que tenha alguém que não conheça, então a gente vai dar um pequeno currículo dele aqui. O professor Joel é graduado em Engenharia pela UFPR, ainda na década de 70. Depois fez Arquitetura, que também graduação em Arquitetura, na Faculdade Positivo, mais recentemente. Ainda na década de 70 e 80, fez especialização na UFPR em Estruturas. Tem mestrado pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, em Economia. Tem doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, na FAU, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E é professor do curso de Engenharia Civil aqui na UEPG. Como vai, professor? Tudo bem, fico muito satisfeito de poder estar aqui participando. Um bom dia, uma boa situação para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Bacana. Professor, sempre em todos os nossos episódios, nós temos aqui apoiadores, né, que fazem com que esse canal aconteça. Um desses apoiadores é o Périx, né, que já sempre está nos ajudando aqui. Mas também nós recebemos apoio de alguns sindicatos. Sindicato dos técnicos e professores da UEPG e também o Sindicato dos Metalúrgicos de Ponta Grossa, o Fórum das Entidades Sindicais, né, que reúne todos os funcionários públicos do Executivo ligados ao Estado do Paraná. E temos também aqui a logomarca, a gente sempre deixa aqui, do Sintesu, que é o Sindicato dos Profissionais que trabalham na Universidade Centro-Sul, dos docentes universitários do ensino superior de Igarapava e Irati, né, que é a Unicentro. E a gente sempre também traz uma notícia relacionada à atividade que eles desenvolvem. E a gente tem trabalhado bastante com a questão da campanha salarial que eles têm realizado. E a campanha salarial teve um desfecho na semana que passou. Um desfecho não muito bom para todos os funcionários públicos, né? O governo rejeitou as emendas do Fórum das Entidades Sindicais e manteve 5,79% de reposição da database. Há hoje uma defasagem em torno de 42%. E o governo do Ratinho Júnior deu apenas 5,79%, que corresponde ao último ano de inflação. Mas ele também atuou de uma outra maneira, o governo. Ele está fazendo a recomposição das carreiras. Em vez de fazer a reposição pela inflação, ele está recompondo as carreiras, melhorando os salários, enfim. Depois de que todas as carreiras forem recompostas, provavelmente vai ter que ser feito um estudo para ver o quanto que ainda o governo deve, se é que deve, se pagou mais, se pagou menos, então, para poder organizar em relação à inflação. Mas, enfim, foi uma vitória até esses 5,79%, porque o governo voltou a dar, voltou a pagar a inflação, né? O que enseja que no próximo ano seja novamente pago. E porque ficaram 6 anos sem receber. O senhor é professor, né? O senhor sabe disso. A gente sabe disso. Professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sabe, sentiu na carne esse problema em relação ao governo do Estado. Mas então é isso. Queria agradecer muito o pessoal do Sintesu, do Sintespo e dos outros sindicatos que nos apoiam. E também convidar você, que é nosso espectador do canal, né, nosso companheiro, que compartilhe esse vídeo, se gostou, curte, dá o joinha, se inscreva se você não é inscrito e continue comentando também, fazendo suas críticas, sugestões, elogios. A gente gosta de elogio, mas também pode criticar sem problema nenhum. Ajuda no canal, ajuda a ranquear o canal e ajuda também a gente a divulgar as importantes entrevistas que a gente tem realizado aí nos últimos meses. Mas então vamos lá para a entrevista aqui com o professor Joel Laroca Júnior, com o meu colega já de bancada, o Péricles de Oliveira Melo, que é ex-prefeito de Ponta Grossa, né? A gente não, eu acho que quase todo mundo conhece o Péricles também, mas enfim, o Péricles foi ex-prefeito de Ponta Grossa, também ex-vereador, e foi deputado por 5 mandatos, né? Deputado estadual, 5 mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
O professor João Laroca, ele tem um vasto conhecimento sobre a cidade de Ponta Grossa e já trabalhou e já estudou vários aspectos da cidade. Mas, a princípio, a gente vai trabalhar aqui nessa entrevista com 3 aspectos principais, professor, que são coisas que o senhor tem dado uma ótima contribuição para a cidade, que diz respeito à questão do zoneamento urbano e da ocupação urbana e rural da cidade, né? Principalmente em relação ao contorno norte, essa contraposição entre o que é melhor, contorno norte ou contorno leste, né? Também depois vamos falar um pouco sobre a tarifa zero e também sobre a moradia em Ponta Grossa. Hoje o senhor também tem trabalhado nessa área, né? Mas vamos começar aqui com um tema aqui muito importante, e o Péricles também tratou desse tema quando veio conversar com a gente sobre o projeto Ponta Grossa 200 anos. O projeto Ponta Grossa 200 anos, o professor também está colaborando, né, professor João? Sim. E é um projeto que foi idealizado pelo Péricles, mas hoje foi encampado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e pelo Instituto Cidade Viva. E tem mais outros parceiros ainda chegando, né, Péricles? Mas vamos falar do contorno norte e contorno leste. Por que o contorno norte... a primeira pergunta, o senhor tem a mesma visão do Péricles de que o contorno norte ele é prejudicial para a cidade e que o melhor seria o contorno leste? E por quê? Na verdade, nenhum dos dois. Nem. O nosso sonho é outra coisa, que é fazer o rodoanel da cidade, ou seja, fazer contorno sul, leste e norte, todos, simultaneamente, de uma maneira que eles apertem o nosso perímetro urbano, que é exagerado, de tal forma que, além desse rodoanel, não se constrói mais coisas urbanas. Fica para a zona rural e fica para as indústrias. Com essa possibilidade, a gente já realizou um estudo de 42 quilômetros de rodovia, pista dupla, etc., são suficientes para fazer o rodoanel. O projeto inicial, que foi ofertado antes do vencimento dos contratos de pedágio, era pouquinha coisa maior, 43 ou 44. Isso significa que, exceto se tiver alguma mina de ouro embaixo e a gente tenha que desapropriar, coisa que eu não acredito, a gente pode resolver definitivamente tudo isso em apenas um lance. Agora, entre passar o norte e passar o sul, você tem 2 zonas rurais completamente diferentes em Ponta Grossa. Ao norte, nós passamos por grandes propriedades, as desapropriações irão para as mãos dos de sempre, além do que não vai trazer nenhuma produção na zona rural, que aí terá uma certa facilidade de acesso e etc. O sul é todo feito de colônias alemãs, polonesas, etc., pequenas propriedades. É de onde vem a pouca comida que Ponta Grossa produz em sua zona rural. Ponta Grossa produz soja, Ponta Grossa produz para alimentar o gado da Índia, mas não da Índia e da China. Não produz para alimentar seu povo. Fazendo uma busca em rótulos de supermercado, coisa que eu adoro fazer, você encontra uma meia dúzia de produtos locais. Nem leite nós temos o suficiente, vem tudo de Carimbe e Castro. Você tem também toda a horticultura, o pessoal vai comprar no Ceasa de Curitiba, produzido na metropolitana de Curitiba. Nós temos capacidade de fazer todo o abastecimento e muito mais, e não fazemos. Por quê? Porque nós desprezamos as nossas pequenas propriedades. Eu acabo de chegar agora, inclusive, de um passeio por Itaiacoca, um passeio um pouco estranho. Fui lá fotografar cruzes no cemitério. Pesquisa. E, nessa pesquisa, dói ver o pouco aproveitamento de um distrito de 1.100 quilômetros quadrados. Ah, tudo bem, é um terreno muito dobrado, é um terreno assim, é um terreno assado. Então, os suíços que têm um terreno mais dobrado que o da gente morrem de fome? Não. Todas as nossas possibilidades foram sendo abandonadas nos últimos 50 anos, ou talvez até mais, no caso lá de Itaiacoca, e na cidade, no entorno da cidade, é na faixa dos 50 anos. Temos lugares com colônias produtivas, capazes de nos abastecer, e não fazemos. Um rodoanel, numa hora dessas, teria uma grande ajuda, porque o que passar externamente a cidade do rodoanel é rural e continuará sendo rural. Ou seja, vai estar destinado à agricultura, pecuária e, eventualmente, floresta.
é o que se pensa o Rodoanel de São Paulo, que já funciona mais ou menos nesses moldes, apesar da grande reclamação dos motoristas que querem ver que saem dali. Não, vai ter que ter só as 4 ou 5 saídas, porque isso é o que se faz num tipo de rodovia como essa. É feito para desviar o tráfego pesado da cidade. Por isso mesmo, a nossa proposta, aliás, por uma sugestão do Péricles, por que não estudamos que os distritos industriais da cidade fiquem de fora desse anel? Porque quem que produz tráfego de caminhões na cidade? Em especial indústrias, logística, transportadoras, etc. Quer dizer, esse tráfego pesado não deve ser convidado a entrar dentro da cidade. Dentro da cidade, o DENIT já prescreve há anos e anos e anos uma coisa chamada VUC, Veículo Urbano de Carga, que pesa muito menos, que tem raio de giro muito melhor para poder trabalhar dentro de uma cidade, e essa disciplina, que no Brasil é um pouco difícil até de implantar, dado, inclusive, um certo poder de motoristas e de transportadoras de ir para onde quer. O único veículo pesado que ficaria dentro da cidade é uma betoneira que está alimentando as construções. Carga deve ficar sempre nos bordos e ser trazida para dentro, ou ser levada de dentro através de veículos de pequeno porte. Está na lei. Isso não é invenção de engenheiro nem de arquiteto. Isso está totalmente escrito. Se 42 é menor do que 43, você tem com um custo ainda ligeiramente inferior para ser, você sabe, custeado pelos pedágios, ou seja, não é dinheiro de governo, é dinheiro nosso, de todos nós. E enquanto que os motoristas, com seus veículos de 30, mais toneladas, são os que efetivamente usam as nossas rodovias na sua capacidade máxima de carga, uma boa quantidade dessa arrecadação é causada por motoristas de carros de passeio, que, por assim dizer, são como que borboletas, como libélulas, em termos de danificação do pavimento. Poderia durar muito mais tempo, mas pagam por um pouco de conforto, um pouco de segurança, pagam também para que esses desvios, essas situações venham a ser implantadas no estado inteiro. A gente fala muito em Ponta Grossa, mas o exemplo dos anéis é muito grande. Maringá está com isso praticamente completo. Cascavel falta pouquinho para completar, mas nós temos esse péssimo problema de sempre ficar para trás. Não sei por quê. Impressionante essa coisa do Rodoanel, que o senhor, a partir de um aspecto da cidade, né, Péricles, envolve moradia, envolve industrialização da cidade ou a sua conformação, envolve ocupação territorial, soberania alimentar. Você veja que não existe um elemento, tudo é interligado. A vida de uma cidade é a vida de uma entidade formada por uma grande quantidade de pessoas e ela é como que um organismo independente, somado de todas essas pessoas. A minha tese, justamente lá na USP, é a cidade que cresceu demais. Em termos territoriais, nós estamos ultrapassando 10 mil hectares de área urbanizada. É lenda, professor, ou é verdade que a área urbana de Curitiba é menor do que a de Ponta Grossa? Não, a de Curitiba é maior. Mas a de Londrina, que tem 500 e quantos mil habitantes, agora 550, é bem parecida com a de Ponta Grossa, mas um tipo 5% menor. Ou seja... Com quase o dobro de habitantes. O que acontece é que a nossa densidade é vergonhosa. A quantidade de espaços vazios que foram deixados, e foram deixados exclusivamente para especulação futura, não tenha dúvida alguma que é esse o problema, cabe outra cidade ou cabe 2 cidades. Eu estou corrigindo até um trabalho dos antigos alunos e falei nesse Rodoanel, no enunciado da questão. Ele teria mais ou menos uma área, tanto ele passaria de 10 até um limite de não mais do que 14, que já seria para muitos e muitos anos à frente. Por favor, qual a população que cabe dentro desse Rodoanel, dentro dos tradicionais números de densidade que a gente tem? Por favor, não é a densidade de Hong Kong, não é a densidade de nenhuma cidade indiana, é uma densidade brasileira só um pouco melhor aproveitada do que a nossa. 1.400.000 pessoas.
1.400.000 pessoas caberiam aqui numa densidade em que Boa, cada morador, cada família teria uma casa térrea, ou no máximo sobrado. Não precisa fazer prédio. Se fizer prédio, como hoje se fala tanto em verticalização, nos eixos, uma verticalização mesmo moderada, olha, a gente vai fechar 2 milhões de habitantes com facilidade dentro desse espaço. Agora, o que nós temos que fazer? Começar a ocupar os vazios. E isso, numa sociedade como a Ponta-Grossense, nós vamos ter muitas dificuldades. As dificuldades para aprovar a lei do IPTU progressivo, por exemplo, ela é histórica, né? Há décadas que vem se tentando. Para ter uma ideia, na revisão... Você tentou, Péricles, quando foi prefeito? Tentamos em parte, né? O IPTU progressivo foi implantado do jeitão que o Estatuto da Cidade mandou, como proposta em 2006. Foi votado na Câmara e a Câmara aprovou. O prefeito vetou. Consta de um dos capítulos da minha tese o texto do veto do prefeito. O texto fala em coisas como o sagrado direito de propriedade, quando a Constituição e o Estatuto dizem que não há propriedade que não tenha finalidade social. Se ela não cumpre sua finalidade social, não existe sequer o direito a ela. Não, e se a gente for para o lado do sagrado, daí piorou ainda. A palavra né? sagrado já era uma colocação do pessoal que fez lá. Eu tenho muito dó, porque o prefeito que vetou isso não era um advogado. Então, ele solicitou aos nossos amigos advogados da prefeitura que redigissem isso para ele. E até hoje eu estou tentando ver quem foi o coitado que foi sorteado para escrever sobre isso. Mas é terrível. O que acontece é que as poucas pessoas não sabem que, passado 2 anos, 2 vereadores repropuseram a mesma lei, copiaram o projeto de lei que tinha sido vetado e apresentaram como uma nova lei. Mas o texto era o mesmo, a mesma situação. O projeto foi aprovado pela Câmara por unanimidade. A Câmara estava um pouco mordida com essa ocasião. Bom, o prefeito ainda era o mesmo. O que aconteceu? Engavetou entre promulgar e vetar durante uma enorme de uma temporada, até que, por assim dizer, caiu em desuso. Não dava mais para implantar. Isso foi feito justamente com um serviço, como é que a gente diz? Operação tartaruga dentro da prefeitura. Perfeito. Não fazemos aquilo que temos a obrigação de fazer. Então, agora, a equipe que veio de Curitiba para fazer a coisa, mas cadê? Vocês não têm as leis do Estatuto? Não. Lá em 2006 e depois, em 2016, o prefeito vetou. O que acontece é que agora a promotoria, o Ministério Público, está um pouco mais em cima. Ou você faz isso de respeitar o Estatuto da Cidade, que é a lei federal, a qual todos os entes federados estão obrigados, e não mexe só com o IPTU progressivo. Tem uma série de itens. No tempo do governo do Pérez, eu estava na segunda parte, dentro do IPLAN, e dentro do IPLAN nós produzimos plantas para regularização fundiária de pessoas que já estavam ocupando áreas que podiam ser ocupadas. Evidentemente, não a área de proteção ambiental do rio, não aquelas áreas de enorme declividade, mas as áreas que poderiam ser aproveitadas. Eu acho que nós produzimos, assim, em questão de alguns meses, eu tive que contratar gente terceirizada para me ajudar a fazer. Nós passamos de 2, provavelmente temos chegado próximo de 3.000. E de lá, a gente conseguiu deixar algumas outras leis que facilitam a regularização fundiária, como manda o Estatuto da Cidade. Mas sem ter uma lei específica. Foi só trabalhar. Foi só trabalhar um pouco o que a gente fez. Professor, nesse tema que a gente já entrou aí, é sobre a questão da moradia. Sim. O governo Lula acabou de relançar, foi hoje, inclusive. A gente está gravando na sexta-feira, dia 14, e foi hoje que o governo Lula relançou o programa Minha Casa Minha Vida. Uhum. O programa Minha Casa Minha Vida, no primeiro governo Lula, ele deixou para as prefeituras, né, a gestão desses programas, e o que ia acontecer uma coisa que se já tinha espaço para caramba aqui, foi alargado mais ainda. Foi alargado drasticamente o nosso perímetro urbanizado, em especial no bairro Neves, do lado além do Rio Verde, e depois do nosso centro de eventos aqui no contorno. Foi esticado ao máximo
em lugares onde nós, na profissão, eu agora, digamos, estou aposentado do trabalho particular, mas meu filho toca o escritório aqui próximo e a gente estava lançando diversos condomínios semi-rurais, condomínios para recreação, de coisas assim, e que, por sinal, vão sofrer com a vizinhança, vão deixar de ser atraentes para o público, porque aquilo que seria para você passar um fim de semana, ou mesmo, com a natureza, ou mesmo morar do lado de um lago, com uma coisa assim, mais arborizado. Preciso contar que eu sou fanático por lagos. E por causa de um professor de hidrologia da universidade que se chama Périx de Hollerbem Mello. Peguei o livro dele e me encantei com o assunto, e o Lago do Olarias nasceu disso. Vocês dois são uns dos maiores responsáveis pelo Lago de Olarias, né? Na verdade, eu acho, veja, ele importante, termina, né, é importante na que se gestão do diga, Marcelo Rangel, mas é gestado lá atrás, né, importante que se Périx? diga quem criou o Lago do Olarias em um sistema mais amplo, que é o sistema Ponta Grossa. Um desses criadores foi o Joel. Que envolve vários lagos, com né? o Carlos Hugo, Temos que citar que é o Augusto Dietrich, e nós, pessoal de Geociências, pelo Nuclean. E veja, no nosso governo se começou a implantar esse projeto. Primeiro no Lago da Madureira, no Arroio da Madureira, que foi feita a primeira obra. Depois foi abandonada pelos executivos que vieram depois. E depois nós começamos o Lago do Olarias, que é o projeto Joel, do Carlos Hugo, dessas pessoas que eu falei. Porque foi comprado o terreno do lago. As pessoas que moravam, que impediam que o lago fosse feito, elas foram alocadas muito próximo, um terreno que nós compramos também, gratuitamente, com projeto, inclusive, de loteamento, que depois o prefeito fez depois, ele legalizou, ou seja, deu o papel legal, mas nós já tínhamos colocado as pessoas lá, sem comprar um tostão, e íamos legalizar. E fizemos também o projeto para o pessoal, uma classe de renda um pouco maior, que é a Estrela do Lago. Com o dinheiro que a Prolar vendeu, os ócios Estrela do Lago, foi pago o terreno total que nós compramos em torno do lago, e para as pessoas mais pobres morarem, sobrou dinheiro para a Prolar. É importante que se diga isso. Um dos criadores intelectuais do sistema Ponta Grossa, que além do Lago de Olarias, do Lago do Arroio da Madureira, também tem um lago projetado para o Arroio da Ronda, que não se construiu, para o Arroio da Universidade. E o Joel pode explicar com muito fundamento essa questão. Eu ouvi uma vez uma fala do professor Joel, e agora o senhor falando, né, que um dos seus inspiradores foi o professor de hidrologia, quando o senhor Péricles, por causa do trabalho dele. Mas também não foi só isso. Numa fala que o senhor fez, que foi muito engraçada, até anedótica, o senhor acabou ficando preso na rodovia por conta de uma enchente. Aconteceu. O que eu motivou... fiquei preso também, sem coincidência. Aconteceu em 83, uma chuvarada fora de época. A BR-376, ali na ponte do Caracará, na frente da que hoje é Heineken, subiu 1,5 m. E a minha família estava na praia. E como a gente estava com pouco serviço naquela época, eu peguei a sexta-feira e transferi para a quinta. Eu vou embora. Não passava. Não passava, eu resolvi passar pelo rio Tibagi, que estava acima do limite, e pela ponte próxima do aeroporto, na estrada que vai para Palmeira. Por muita sorte, os engenheiros do DR do Paraná, que projetaram aquela ponte, tinham suas manias. E uma delas é o chamado guarda-rodas, o equivalente de uma ponte para meio-fios. E ao invés de fazer um meio-fio de 15 centímetros de altura, eles faziam de 40. E eu fui levado pela correnteza até ser seguro pelo guarda-roda do rio abaixo, né, de jusante. E, claro, que esfolei calota, um monte de coisa, mas saí do outro lado vivo. Eu fui até a praia pensando, não foi o Tibagi só que subiu. Não foi o Caracará que subiu. Isso veio da cidade, que cada vez está mais impermeável, cada vez mais casas, cada vez mais ruas, mais telhados, etc., e cada vez menos árvore. Sem dúvida, esse pico de enchente. Esse pico de enchente depois nós levamos para os gráficos, estudamos, etc. E o Arroio da Olaria o Lago de Olarias é basicamente uma obra de contenção de enchente. Aqueles piscinões que o Maluf fazia em São Paulo, que ele adorava fazer em concreto, subterrâneos, maravilhosos, cada orçamento de um piscinão daquele, nós faríamos 25 lagos de Olarias sossegadamente. A gente fez, não era sua missão principal ser um local de recreação para a população usar. Mas a população nos mostrou que essa era, no fim das contas, a principal finalidade que a população queria. Claro que ninguém quer enchente na rodovia, mas a enchente, aquela vez,
prejudicou o estado do Paraná inteiro, a economia toda, porque a mercadoria que ficou retida, litoral e Curitiba, não chegava no interior. A mercadoria do interior, principalmente coisas agrícolas, etc., ficou retida no interior e não chegava a Curitiba. Foram uns 3 a 4 dias em que o estado parou. Os prejuízos daquela inundação foram contados basicamente na economia do estado, que, com o tempo, provavelmente se recuperou de alguma coisa. Agora, nós não sabíamos que, para a população, a necessidade de área de recreação era tão aguda. A gente sabia que seria... Tão que mais teria... doída até do que a Mas própria agora, economia. Joel, mais doída. Mais pode doída fazer que um a economia. comentário. Eu acho que eu fiquei trancado No no mesmo? dia, quase a toda a tarde, porque primeiro teve um engarrafamento na Serra, quando estava chegando em Ponta Grossa, outro, porque o Arroio da Ronda inundou a rodovia. E isso merece um comentário muito importante. Foi esse ano que aconteceu isso. Isso, O Arroio da Ronda. O próximo, vamos chamar assim, problema que vai acontecer é na bacia do Arroio da Ronda. A ponte sobre o Arroio da Ronda, ali na Presidente Kennedy, está com menos de 1 metro de espaço livre para poder levar. Houve assoreamento, houve lixo, houve uma série de coisas, mas não é uma dragagem que vai resolver uma limpeza geral. A Ronda é um bairro que, poxa vida, vem lá dos 1900, da virada do 19 para o 20, mas ela está sendo lentamente cada vez mais impermeabilizada. A enchente que tinha, digamos, em 1930, a que temos hoje é o triplo, talvez. Só para ter ideia de números, quando eu estou numa situação de campo, como é Ponta Grossa, a situação de mata é muito mais favorável à absorção das chuvas pelo subsolo e assim por diante. Mas em situação de campo, eu fico mais ou menos com 0,30. O que é isso? 30% da chuva que cai escoa. 70% infiltra e transpira. Numa cidade, quando está completamente urbanizado, esse 0,30 chega a 0,80 e, às vezes, 0,90. Ou seja, é o triplo. A água escorre. A água escorre pelas galerias, a água chega nos arroios, que são pequenos, quando comparados com o tamanho da sua bacia. E, no caso de Ponta Grossa, que é um terreno dobrado, eles chegam com muita rapidez. Isso principalmente coisas do professor Tucci, lá de Porto Alegre, que é um mestre da hidrologia. Ele tem até equações para dizer o que vai acontecer. E, olha, fantásticos estudos que eles têm. Porto Alegre é uma cidade com problemas de enchente, ele sempre estudou lá essas coisas. E nós temos grandes hidrólogos no Brasil que sabem fazer esse tipo de coisa. Todo mundo diz a mesma coisa. Nós precisamos drenar, nós precisamos infiltrar no lençol. E, no entretanto, sábado passado, há uma semana, menos um dia, estava respondendo algumas perguntas numa rádio aqui da cidade e havia a manifestação de três construtores diferentes, que era um absurdo, que agora o plano novo diretor ele exige que os terrenos tenham uma permeabilidade mínima, 20%. Nem sabem que quando você pode construir, por exemplo, no centro da cidade, e só no centro, 100% do seu terreno, você pode criar drenos subsuperficiais que paguem aquele 20%. Processo simples, barato. Mas me lembro muito bem quando um colega nosso que foi engenheiro da prefeitura, fez algumas, engenheiro de carreira, mas fez uma porção de coisas, ele foi para Curitiba fazer seu mestrado e fez, em geral, com os arroios de Ponta Grossa e com a hidrologia. E tem um professor muito famoso aqui em Curitiba, da Federal, que trabalha com isso, e ele fez todas as suas propostas, e aí o professor fez a pergunta de um orientador de mestrado. Legal. E o que os arroios e o que o subsolo, o lençol freático vai fazer? Por favor, não mata o lençol freático de sede. Se você encana tudo, vai tudo superficial e não sobrou nada para o lençol. Lençol não é para mim ter poço. Ponta Grossa não tem mais poços freáticos há 20, 30 anos, quando começou com seus projetos de abastecimento reais. Mas esses eles alimentam os rios. Na época de seca, tem rio de Ponta Grossa secando total. Por quê? Porque não tem mais lençol. Nós fazemos uma degradação da natureza, depois nós pagamos o preço, pagamos muito forte. Eu tenho um livro lá em casa
ex-frei Leonardo Boff, dizendo, particularmente, eu acredito que a própria pandemia é uma vingança da natureza que foi excessivamente maltratada pelo ser humano. E, realmente, nós maltratamos a natureza muito. Hoje, nos países mais centrais, a ideia de um urbanismo sustentável, de um urbanismo ecológico, esses são os títulos dos livros que estão lá em cima da minha mesa, com americanos, com ingleses, com alemães, etc., escrevendo suas experiências, coisa tão simples quanto jardim de chuva. O que é o jardim de chuva? É, por exemplo, pegar o canteiro central aqui da Ernesto Vilela, mesmo tendo 1,5 metro de largura, escavo, de tal maneira que toda a água de galeria que tiver aqui lá, eu coloco ali dentro e ela fica 1, 2, 3 horas para se infiltrar no terreno, ao invés de escorrer em 10 minutos para dentro da galeria. Esses jardins de chuva, que você pode fazer com folhagens que gostem de umidade, de coisa assim, fica muito bonito. As fotos que ele trouxe no livro são de encher a vista. Nós poderíamos estar fazendo isso há 100 anos. Não tem nada de especial, nenhuma técnica de especial. É só bom senso. Porque o nosso solo, especialmente o nosso solo, derivado do arenito, que tem uma dose razoável, é muito permeável, é muito bom. É um filtro. Eu estou vindo para a entrevista de Itaiacoca. Passei pelo Cerradinho, onde a gente fez pela universidade, com os alunos, etc., o sistema de abastecimento d'água. Depois de 2 poços artesianos tentados e secos, que não deram nada, a gente pegou uma gruta na beira do rio Guarituba, está lá funcionando até hoje. A melhor água que tem num raio de 50 quilômetros em torno de Ponta Grossa, nós poderíamos engarrafar e vender como mineral. Uma água é potável até o limite de 200 coliformes, não fecais, 200 coliformes por mililitro. O ensaio deu 1 coliforme. A gente brincava que o professor Colote, que fazia esses ensaios lá na universidade, sabia o nome e o CPF desse coliforme. E uma coisa tão simples quanto a Sanepar perfurou diversos poços artesianos, estão servindo, são ótimos, mas nós deixamos de fazer uma pesquisa muito importante de ver, não tem uma gruta, não tem uma furnazinha, não tem uma fonte natural de água, que Itaiacoca, com toda a sua agricultura, que não foi utilizada pela cidade, é ainda hoje quase que um território livre de agrotóxico, com exceção dos topos de morro, onde ainda tem alguma soja sendo plantada, etc., é um espaço super apropriado para uma agricultura sustentável, ecológica, que, inclusive, só para você ter uma ideia da coisa, um produto, um simples ovo de galinha caipira, custa 45% a 50% mais do que um ovo branco comum no mercado, porque é uma mercadoria de mais nível, de maior sanidade e assim por diante. E assim acontece com a carne do frango caipira, mas assim acontece com o queijo da vaca que não come pasto, que foi empregada. Isso é, inclusive em termos de alimentação, o nosso futuro. A gente pode fazer um bom atalho para o futuro se a gente começar a fazer coisas desse tipo logo. Sei de um senhor que lá em Sete Saltos de Baixo, em Itaiacoca, no Faxinal, está tirando mel de abelhas jataí sem ferrão, a abelha nativa. Ideia, eu não me lembro o preço exatamente de 1 quilo de mel da comum, mas eu sei o preço do quilo de mel da jataí. É R$ 560 no atacado. Ele é altamente medicinal e tem fila de empresas alemãs comprando para poder fazer medicina natural. Então, o Brasil é riquíssimo nessas possibilidades de biodiversidade, dessa coisa. É o nosso filão. E, no entretanto, a gente está aí. É dinheiro jogado fora, basicamente. É isso. Dinheiro jogado fora, Quando... principalmente por causa do imediatismo. Eu encho de defensivos e encho de fertilizantes e todos artificiais para que a minha soja dê esse ano muito bem. O ano que vem eu não sei. E até o senhor estava falando sobre produtos locais e tal, enfim, né, e que o senhor gosta de ver os rótulos.
no mercado. E é engraçado que tem muitas marcas que se utilizam de coisas de Ponta Grossa, por exemplo, como Vila Velha e tal, mas não é produzido aqui. Né? Já não é mais A produzido. original também não é produzida A aqui. original é de Jaguariúna também. Muitas coisas ficaram com os nomes pontagrossenses porque houve uma tradição e houve uma industrialização local em Ponta Grossa até fins da década de 50, começo da 60. É o momento em que justamente eu analisei na dissertação de mestrado, porque aí nós começamos a plantar catedrais no deserto. Não é minha essa frase é do Lippietz, que é um francês que fez os estudos e diz que a Europa fez isso também. Espanha, sul da França, sul da Itália, Grécia, todas as regiões que eram menos desenvolvidas do que o resto da Europa, passaram a atrair grandes empresas de fora, pensando na possibilidade de uma melhoria, mais empregos, mais isso, mais aquilo. Todas elas, claro, já estavam a caminho da mecanização, até hoje não causam empregos praticamente para nada, mas aí havia pelo menos alguma outra coisa que o François Perroux, que foi o economista que lançou esse troço, ele era geógrafo também, se eu não me engano, né, Pérez? Os polos de desenvolvimento. Os polos. Pôle de croissance, os polos de crescimento. Você traz uma indústria, mas aí ela começa a comprar produtos locais como matéria-prima, desenvolve ou outras indústrias ou agricultura. Ela paga salários, essas pessoas comem, essas pessoas vestem, essas pessoas moram. Então, movimenta um pouco. Quando eu fiz a pesquisa da minha dissertação, fechando o ano de 2002, as 5 empresas esmagadoras de soja de Ponta Grossa que configuravam o maior polo de esmagamento de soja do hemisfério sul do mundo empregavam 350 pessoas. Hoje, eu acredito que elas não empreguem mais do que 200. Foi mecanizando. Um supermercado de grande porte, só a nossa empresa local que nós temos aí tem 5 unidades, aqui mais uma fora. Ela tem na faixa desse número de 300, 350, naquela época, em cada uma das unidades. E esses números são... a gente tem mais ou menos o número de empregados por metro quadrado de loja ou por metro linear de prateleiras e assim sucessivamente. É por aí mesmo, confirmado, que a gente tem. Então, existe uma possibilidade de você causar esses empregos sem ficar, digamos, fazendo tapete vermelho para empresas que vêm da Europa. Não que você manda embora. Claro. Não manda embora. O que se faz é simplesmente, não precisa dar presente toda a terraplenagem de todas as 5 empresas de soja. A prefeitura comprou 2 scrapers, que depois nós usamos um pouco disso no primeiro campus da universidade. Que bom. Eles estavam inúteis, porque só faziam terraplanagem para de grande porte. E tudo isso foi gratuito. Eu ensino meus alunos, a hora que o ICMS dessa empresa vem para a prefeitura, embora ela só tenha a 4ª parte, 3/4 é do governo do estado, mas essa 4ª parte já compensa. Já ajudaria. Fizemos planos diretores em outros municípios, onde mostramos isso para prefeitos. Um deles, eu não posso citar o nome, porque senão eu estou dizendo que eu estou fazendo política, mas um deles leu e entendeu. É um município muito pequeno que tinha... Vocês vão descobrir um município, o nome da pessoa não. Fernandes Pinheiro, onde tinha aquela grande fábrica da erva mate Leão. E a gente disse, já comprou, você já tem para o município o lado de lá da estrada. Vamos criar um parque industrial pequeno. A cidade tem 2.000 habitantes, o município tem 8. Nada de fazer uma coisa exagerada. E quando comparecer um sujeito que vem de fora e etc., diz, eu gostaria de vir para cá, que espécie de incentivos você me oferece? Eu tenho um parque industrial pronto, não te dou nada de presente, mas vá lá e os barracões já estão construídos, eu te faço um aluguel barato durante 5 anos, ele melhora um pouco depois e com 10 anos está pagando aluguel pleno. Só te dou esse tipo de benefício. Agora, como o barracão está pronto, se você quiser mudar-se em 30 dias, em 30 dias você vem. Uma ideia inteligente para a atração. A Mate Leão fechou a indústria de Fernandes Pinheiro dali a 6 meses. Transferiu para a Fazenda Rio Grande, deixou de comprar toda a erva mate que era produzida no município, lá atrás da Argentina, porque a Mate Leão foi vendida para a Coca-Cola.
A multinacional não tem nenhum compromisso com 150 empregados que ela tinha, não tem nenhum compromisso com os plantadores de erva, fornecedores, não tinha um compromisso com nada. Ela tem compromisso com o seu caixa. Seu lucro. E o resultado é que, se você não prevê essas coisas, o seu município pode, por exemplo, vir a padecer. O que acontece? Não manda embora, mas também não estenda o tapete vermelho, estenda um tapete laranjadinho. Laranjadinho que já serve. E, professor, não que as outras cidades do Paraná sejam um paraíso, principalmente as médias, né? Mas Ponta Grossa, em vários índices, acaba perdendo para essas cidades. Para todas. Para todas. Cidade média, por definição do IBGE, mas também definição dos livros do urbanismo, é aquela cidade que, não pertencendo a uma região metropolitana, tem mais do que 100 mil habitantes e menos que 500. Londrina está saindo do lugar de média para grande. O Paraná tem 11 agora. Campo Mourão, 99 e uns quebradinhos, já entrou. Mas eu trabalhei a minha tese com 10. O Moarama era a menor das maiores. Foz do Iguaçu está de fora, porque Foz do Iguaçu pertence a uma metropolitana de Porto Iguaçu, Foz do Iguaçu e, Ponta del Este tem 500, 600 mil habitantes, se somar, passa perto de 1 milhão aquilo lá. Na região, né? Naquele conglomerado. Curitiba é óbvio. As metropolitanas de Londrina, Maringá e Cascavel são um discurso da Assembleia Legislativa. Serão, mas não são ainda, sob todos os pontos de vista de geografia. Ponta Grossa está no mesmo grupo, é um pouquinho maior do que Cascavel, mas como ela expandiu demasiadamente seu perímetro urbano, nós temos a maior quilometragem de rede d'água de todas essas 10 cidades, eu examinei uma por uma na tese, a maior quantidade de quilômetros de rede de esgoto, a maior quantidade de redes de energia elétrica, a maior quantidade de postes de iluminação pública, e, principalmente, por causa do seu preço, a maior rede de ruas. Por isso que eles têm níveis de pavimentação de 98% a 99%, e nós estamos sofrendo a beça. A eterna promessa dos 100%. Esse 100% não vai atingir tão cedo. Por quê? Porque a dívida é muito velha e muito grande. Seria muito interessante deveríamos estar examinando outros tipos de pavimento que não o asfalto. Hoje, o nosso laboratório da universidade, passei por lá hoje cedo, está produzindo bloquetes permeáveis, o que ajuda, inclusive, a manter o lençol freático em ordem ao mesmo custo que o bloquete normal. Quando o Pérez foi prefeito, acho que também com sua influência, né, vocês fizeram Nós trabalhamos muito com poliedros, porque o poliedro é semi-permeável. O que está saindo agora, como pesquisa, é totalmente permeável. Ele praticamente deixa passar 100% da chuva, porque ele não leva areia. Ele é rugoso, com pedras. Isso você não precisa fazer na pista da rodovia, porque ela seria trepidante. Mas eu posso fazer no estacionamento, porque eu estou devagarinho. Só fazendo isso, além da questão visual, está preto, está escuro, está com cara de asfalto, é asfalto, ou é poliedro ou paralelepípedo, está nessa outra região, ele é permeável, é um lugar onde baixa mesmo a água, ele vai infiltrar, vai recarregar todos esses itens e ser combinado com alguns elementos de paisagismo, como, por exemplo, que a gente citou essa história do jardim de chuva e coisa e tal, nós podemos fazer uma cidade perfeitamente sustentável, mesmo, sei lá, um carro por família, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Mesmo com todas essas coisas, nós vamos fazer algo bem mais sustentável do que nós estamos fazendo. E se nesse planejamento estiver incluído o projeto inicial que o Pérez, inclusive, citou, de vários lagos, também supre essa outra coisa que as pessoas gostam e querem, que é o espaço. Todo lago nosso é uma garantia, uma segurança contra enchente. Porque nossos bairros estão nos espigões. A possibilidade de que a barragem seja como que uma ponta entre um bairro e outro, coisa que tem dificuldade. Venha do Varanas, venha da região de Neves, que para você encontrar a primeira passagem por Jardim Carvalho, você vai caminhar 4, 5, 6 quilômetros até que tenha uma. Agora estão fazendo uma ligação, né?
Estão agora fazendo uma coisa, mas Aqui no 31 de março, ali na altura. está saindo. É a empresa que está fazendo. A empresa loteadora sim. que está cuidando de fazer todo esse aterro. E a gente tem uns trabalhos de firma que foram feitos lá. Mas o que tem de importante, imagine você ter 20, 25, 30 lagos pequenos. Olarias é um lago grande, é um lago de cidade inteira. Dá para dizer que Curitiba é uma espécie de modelo? Porque lá tem vários parques, né? Mas, se você for lá no Lago de Olarias, tem aquele deck de madeira que está em cima da água. Nós batizamos num projeto de praça. O deck Nicolau Hinton Klippel. Curitiba, todos os lagos são da cabeça dele. Pontagrossense. E ele é um pontagrossense do bairro de Olarias. Tem parentes aqui, inclusive o secretário Henrique, de Planejamento, Infraestrutura e Planejamento aqui, eu fui descobrir que é um sobrinho neto do Nicolau. E tem um livro de um arquiteto lá de Curitiba, que agora está terminando o doutorado lá na PUC, e ele me deu de presente um exemplar. Ele examinou historicamente o grupo, a panela, vamos chamar assim, do Jaime Lerner. Quem era quem, o Rafael Deli, que foi o responsável pelo transporte, o fulano que fez isso, fez aquilo. Praticamente todos eles eram especializados em criar algumas soluções novas que ninguém tinha criado antes. Mas tinha um deles, que nem era arquiteto, que era o que funcionava em todas. Ele só dava palpite. E como ele não era arquiteto, não tinha nem ciúme a respeito dele dentro da equipe. Era o Nicolau. Ele escreve textualmente, Nicolau foi a alma das transformações que Curitiba fizeram, quietinho, do jeito dele. E sempre na brincadeira. Ele não tem perigo que perdesse uma piada. É uma real mistura de bom humor, intuição e... Agora veja... Mas o triste é que ele era funcionário da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Ele demitiu-se e foi prestar concurso na Prefeitura de Curitiba. Poderia ter sido usado aqui. Porque aqui em Ponta Grossa, aquela curva da Avenida Vicente Machado, que é pavimentada de blocrete, tem um arroio passando por baixo. Sim. Arroio que nasce debaixo do elevador da Escola Sagrada Família. Nós inventamos de cavar umas estacas lá e sabemos disso porque ele jorrou. E ele estava na prefeitura nessa época e foi contra. Não façam essa ligação. A questão de uns 10, 12 anos atrás, mais... Para vocês terem ideia quanto tempo faz, o secretário de Planejamento era o Barbur. E o chefe do Departamento de Obras da Prefeitura era o professor Alceu, que só de aposentado também já deve estar fazendo 20 anos, por aí, faz mais de 20. A tubulação vazou. Claro, a partir de uma certa chuva não existe aquela que tem... Não existe a segurança infinita. Você tem segurança até... um dado grau, e ele tinha vencido esse grau, impermeabilizou mais a cidade, a vazão aumentou, e ameaçou o prédiozinho de 5 pavimentos que tem do outro lado da rua, daquele estacionamento do Sagrada, com frente para a avenida. Inundou toda a garagem, fez um verdadeiro rombo na fundação, ele deixou as estacas soltas, de tanta erosão que causou. E eu estava de assessor de alguma coisa, olha... Sei lá o nome que eu estava fazendo, mas eu tinha um troço para ficar dando palpite, só para dar palpite, assessor. E o Alceu, o Barbur e eu apelidamos o episódio de A Vingança do Nicolau. Ele se demitiu, porque ele concluiu que pregar no deserto era serviço de louco. E foi embora para Curitiba, e até hoje eu não sei se ele fez o seu concurso respondendo à prova do lado de um arquiteto que estava fazendo a prova junto, ou se aquele arquiteto já era funcionário da prefeitura e estava fiscalizando a prova, mas chamava-se Jaime. No dia que ele fez o concurso, ele ficou conhecendo o cara e nunca mais se largaram. E tem muito, e nós jogamos fora um talento extraordinário. Como era o nome dele completo? Nicolau Hinton Klippel. Era russo alemão também, esse Péricles? Klippel, eu acho que não é russo alemão. Klippel, eu acho que é... Klippel é alemão. Mas acho que Hinton, não sei. O fato é que eu vou fazer toda essa verificação
porque a gente vai ter que aproveitar nossos 200 anos, vai ter que prestar uma homenagem aos grandes nomes que Ponta Grossa forneceu. Ponta Grossa forneceu coisas fantásticas. Nós temos cantores de MPB lá do Rio, que a gente nem sabia que tinham começado ou tinham nascido por aqui. Nós temos escritores. Nós temos gente de nível e de categoria nesse Brasil todo e que não estavam a fim de pregar no deserto, acabaram tendo que buscar seus espaços lá fora. Na engenharia, que eu fui obrigado a estudar lá na Federal, tivemos muitos. Vamos ter arquitetos também, porque Curitiba se transformou numa das cidades do Brasil onde as escolas de arquitetura têm alguns dos melhores níveis, etc., por conta desse crescimento do urbanismo que também se refletiu na arquitetura. O nosso curso de arquitetura, se der certo, agora em fevereiro de 2024, faz o seu primeiro vestibular. Aqui na UEPG? Aqui na UEPG, promessa do reitor. Que maravilha. Deixa eu só fazer uma parte. Veja, Claro, vamos lá, Félix. quem assistir esse encontro nosso é importante. Isso é o projeto dos 200 anos de Ponta Grossa. É o que o Joel está fazendo aqui. Veja, nós queremos fazer uma crítica, mas crítica no sentido de produzir conhecimento e nortear o destino da cidade. Não uma crítica negativa por criticar, mas não também apenas uma comemoração laudatória, como se tudo aqui fosse perfeito. O Joel teceu várias questões aqui de extraordinária importância para o futuro de Ponta Grossa. E justamente essa leitura, essa compreensão do nosso universo. E os trabalhos que o Joel fez, por exemplo, a dissertação de mestrado sobre a economia urbana, vai mostrar claramente. E veja, é interessante, se nós pegarmos a cidade dos Campos Gerais, com umas exceções de Carambeí, teremos com específicas, o orçamento per capita é praticamente igual de todas as cidades. E se nós compararmos o orçamento per capita dos Campos Gerais com outras regiões do Paraná, aqui é bem menor o orçamento per capita. Então, veja, essa análise crítica, baseada, inclusive, na questão do desenvolvimento sustentável, nos paradigmas, né, nos indicadores, é que a gente procura fazer uma leitura da cidade, da sua história, 200 anos, para projetar o futuro. E, sem dúvida, uma das coisas que eu não consegui fazer homenagem, que queria, mas não deu tempo, é justamente a comunidade russo-alemã, que são fundamentais para a história de Ponta Grossa. E o Joel também tem uma novidade sobre isso, está uma pesquisa muito interessante, e eu tenho uma coisa para contar, que eu queria contar aqui, sobre a minha relação com o Joel. Eu era prefeito e tinha 5 secretários de origem russo-alemã. Um dia estava eu e o Joel antes de uma audiência no DR, eu nunca me esqueço disso, eu falei, Joel, já que estamos só nós dois aqui, podemos falar mal de russo-alemão, que não tem nenhum por perto. Ele olhou para mim e disse, Péricles, não se esqueça que minha mãe é Alba, que ele também é russo-alemão, apesar do sobrenome ser Laroca. Então, veja, essa questão que ele está discutindo é uma questão muito importante. Porque no final, quando os russo-alemães vieram para cá, em 77, né, Laura? Que foram enganados por Pedro II, que veio... 1877, que Dom Pedro II vendeu na Europa a ideia que o nosso solo era uma maravilha, e chegaram aqui um solo superficial e ácido, foi um fracasso. Mas eles eram para a cidade e tal. O que aconteceu? E a influência deles é importante, apesar desse problema. Alguns foram embora para Buenos Aires, voltaram para os Estados Unidos, mas Ponta Grossa tinha 4.500 pessoas, a metade era russo-alemã. Então a gente consegue entender a importância que tem os russo-alemães na história de Ponta Grossa até hoje. Etnia, né? Que é formadora da cidade, praticamente. É interessante porque a gente começou essa pesquisa lá na Argentina, em vez de começar aqui. Nós fomos agora, um pouco antes da Páscoa, aquela semana santa, digamos que a gente chama, que ninguém dá aula. A gente foi para lá, foi para a província de Entre Rios, cidade de Paraná, uma cidade um pouquinho menor só que Ponta Grossa, na beira do rio Paraná, e fomos procurar as aldeias, as colônias. A primeira, mais próxima da cidade, tem um nome e se chama Aldeia Brasileira. Não é brasileira. Ela sai do jeitão de conversar, é brasileira. Está lá. Todo o fracasso deles aqui no Brasil virou sucesso na Argentina. Um ano depois, a colônia Moema já tinha se mudado para lá. A aldeia brasileira é a colônia Moema de Ponta Grossa, que ergueu um acampamento e se foi. E depois vão surgindo outras. Eles devem ter... A gente visitou umas 12 ou 13 colônias.
Mas tem outras em outros estados, em outras coisas. E em muitos municípios argentinos tem um monumento na praça a los volguenses, que são os do Volga. Alemães do Volga, porque os russos alemães. eles levaram o trigo para a Argentina e 20, 25, 30 anos depois, a Argentina é um dos maiores produtores de trigo do planeta. O pão que a gente come aqui é argentino. É argentino, o trigo é argentino. O fato é que esses fracassados daqui, e não foi o Dom Pedro II que foi enganado, enganou. Foi enganado. Tem a célebre história que ele visitou isso aqui um pouquinho antes de ser demitido do cargo de imperador. Ele visitou isso e veio de Palmeira a cavalo, com a sua comitiva e etc., e começou a desconfiar de alguma coisa quando viu aquelas pedras aparecendo pelos campos e tal, e pediu a um oficial que cravasse a espada no solo para ver qual era a profundidade do solo. Ele foi lá e cravou: Majestade, não chega um palmo. Isso aqui é tudo pedra embaixo. E aí ele teria falado em alemão para alguém que estava ali. Então aqueles russos tinham razão. Foi uma coisa que ficou. A gente está querendo resgatar essa história porque daqui a 3 anos, 4 anos, é o 60º deles. Vieram em 77 e 2027 vai ser os 150. A gente já resgatou um livro do pastor Fugman. Ele tem 2, um já está traduzido, foi editado pela editora da UEPG. O outro, a gente está pedindo uma revisão da tradução do alemão. A edição do livro é lá de Stuttgart, não sei aonde, lá na Europa, mas aqui no Brasil nunca apareceu, em que ele narra mais ou menos o estado das colônias russo-alemãs de Ponta Grossa e na região. Aquela fechou por causa disso, aquela ficou com tantas pessoas, etc. Mas depois de termos ido visitar essas aldeias na Argentina, a gente notou a tremenda semelhança das cruzes de ferro dos cemitérios. É uma cruz em forma de treliça, ela é soldada, completamente diferente das outras que a gente conhece de fotografia, de internet. Geralmente usa madeira. Diferente das cruzes dos poloneses, diferente das cruzes dos ucranianos, etc. Ela tem algo que cheira naquilo. Encontrei fotos idênticas em internet do Kansas, encontrei algumas de outros lugares, fomos na Argentina, eram elas. Estavam nos recepcionando. Eu digo, vamos ver se não tem disso no nosso município de Ponta Grossa, Palmeira e Lapa. Vamos pesquisar. E era isso que eu estava fazendo em Itaiacoca agora há pouco. Encontrei. São as mesmas, do mesmo jeito, já se tornaram uma coisa meio que pontagrossense. Enquanto que lá na Argentina, você vê claramente aquilo separado, quase que por etnia. As cruzes da etnia alemã do Volga são cruzes de ferro soldadas, com trelicinha. Aqui você já vê alguns túmulos de famílias polonesas, alguns túmulos de famílias bem brasileiras. Itaiacoca está cheio de pessoas que são Silvestre, que são da Luz, que são inglês, que são todos aqueles sobrenomes tradicionais, onde um ou outro dos túmulos deles já adotou a cruz de ferro. Mas, para fazer isso, nós encontramos 2 cemitérios completamente perdidos no meio do campo. O da colônia Eurídice, no caminho de Uvaia, e o do antigo Faxinalzinho, depois de Guaragi, antes de chegar em Guaraúna. Você simplesmente sai num carreiro, no meio da soja, e chega lá. São cemitérios completamente abandonados. Na colônia Eurídice, a gente calcula, pelas idades e pelas coisas, que por volta de 1920 já estava totalmente abandonado. Vamos ter que fazer pesquisas no Arquivo Público do Paraná para descobrir a herança das colônias e tal. E aí, as colônias, com o fim da monarquia, passaram ao governo, que era a província, do Estado. E como ele começou a fazer imigração de poloneses, imigração de ucranianos, a maior parte das antigas colônias de alemães do Volga daqui passou para ser colônia polonesa. A primeira que eu fui procurar foi na Guarauninha. Eu encontrei as cruzes de ferro tiradas dos túmulos, colocadas lá no fundo da capela, que era um depósito. E, em compensação, todos os túmulos lá tinham um sobrenome polonês. Exatamente do meu sócio aqui da firma. Está começando a querer fazer a sua pesquisa dos sobrenomes poloneses. E, um pouco mais tardio, os ucranianos não têm quase muitos cemitérios dessa natureza, porque eles vieram
partir de 1908, etc., vieram mais tardio do que os poloneses. Mas quando a gente fala nessas nossas micro-regiões pobres, e não adianta nós taparmos o sol com a peneira, pelo menos enquanto nós tivermos essa como é que vamos dizer, concentração de terras, toda a nossa coisa que os Campos Gerais são pródigos em fazer isso. O sudeste paranaense, até hoje, é a terra do minifúndio. A região de Uirão da Vitória, Malé, vem até Irati, é uma região das colônias. E a gente fez, em 2008, lançou até o livro da Casa Eslavo Paranaense, que é a pesquisa de arquitetura da Casa de Madeira. Nós fizemos 126 pesquisas em casas, tiramos a planta, tiramos as fotos e fizemos todas as entrevistas. E a Petrobras, a Fundação Petrobras, pagou a edição do livro. Está na hora de nós trabalharmos com a segunda edição, porque não tem mais um exemplar, não tem nada, sumiu já rapidamente. E, no entretanto, quando eu dou aula para meus alunos, sabe o que é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano? Não é aquilo que eu aprendi no grupo escolar, que um país é grande, um país é bom se ele for rico. Um país é bom se tiver desenvolvimento humano. Não despreze a renda. A renda é um dos 3 itens. Mas o outro é a saúde e o outro é a educação. E tem um mapa do Paraná que a gente pega do IPARDES e sai na metropolitana em volta de Curitiba, vai ficando assim bonitinho, verdinho, porque é onde tem IDHs altos. Aí você chega toda naquela região oeste do Paraná, em torno de Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Toledo, é um padrão que parece que não é Paraná. O Bento Munhoz da Rocha Neto, ex-governador, chamava ele de os teuto-ítalo-paranaenses. Eles vieram do Rio Grande do Sul, alemães e italianos, e já que a gente está num papo descontraído desses, ele dizia claramente, a diferença de uma colônia italiana e de uma colônia alemã lá é a seguinte: o italiano chega, marca a terra e faz a primeira construção, e a primeira construção é uma igreja. A segunda é uma escola. Aí, se a colônia for alemã, a primeira construção é uma escola e a segunda é uma igreja. Eles são muito diferentes, ele brincava. Mas é alto nível. E quando eu chego e olho naquela região sul, gente, isso aqui tem níveis altíssimos, comparáveis aos outros, mesmo sendo municípios pobres. Por algum motivo que tem muito a ver com a formação dos imigrantes, etc., eles valorizavam cultura. A biblioteca pública de Malé foi fechada pelo governo do Estado Novo porque ela era totalmente em língua estrangeira. Não podia ter. Você sabe o que os caras fizeram? Esconderam os livros nas suas casas. E, passada a guerra, eles refizeram e a construção está lá, a velha construção de madeira. E eu tenho como recordação de lá que eu ganhei uma cartilha do chamado curso primário daquela época, contando 1, e 2, e 3, e 4, tal, e as explicações todas em polonês. Professor, tinha uma editora em Curitiba fazendo isso. E veja, toda essa pesquisa, né, que as pessoas até podem estar ouvindo a gente, vendo a gente, e falar assim, poxa, mas o que tem a ver pesquisar a cruz do cemitério? Quem que era o russo alemão? E de onde eles vieram? E como que eles se desenvolveram? E o projeto Ponta Grossa dos 200 anos, né, elaborado pelo Péricles, tem justamente isso, né, saber de onde a gente veio e para onde a gente quer ir. E não, isso passa necessariamente pela identidade do povo. Se a gente desprezar o passado, a gente não tem futuro. Não tem. O tempo é contínuo. Não existe um jeito de você passar uma tesoura na fita de passagem do tempo. E é interessante porque, além da engenharia, que eu me interessei bastante por 40 anos, além da arquitetura, que eu estou também faz bastante tempo, eu gosto de história. Gosto muito porque ela explica uma montanha de coisas. E por que pesquisar essa história tão assim dos poucos, dos pequenos? Porque a história que você tem nos livros é a história de quem ganhou, a história dos vitoriosos. E vai estar escrito, por exemplo, que Ponta Grossa eles têm famílias tradicionais, vão dar belíssimos nomes. Aquele que era da fazenda não sei o quê, da fazenda Cambiju. Meu não.
eu fui com meus alunos achar um lugarzinho chamado Bairrinho, que fica no Caçador de Baixo Itaiacoca, que é um quilombo dos escravos da fazenda Cambiju, que se mataram, os donos, e se esconderam em Itaiacoca. Existe também um outro lugar chamado Quilombo. Portanto, era o lugar para onde eles fugiam. Por quê? Porque eles eram famosos pela... o que faziam com os escravos era uma coisa assim absolutamente medonha. Mas eles é que estão nos livros de história. Nós precisamos descobrir o povo, exatamente o que sofreu e o que lidou. Esse lugar a gente queria fazer uma rede de abastecimento d'água e uma coisa, e eu ainda quero voltar lá. Esse nosso projeto da universidade encerrou lá na metade dos anos 90, e a gente conseguiu fazer 8 sistemas de abastecimento da água, dos quais esse de Cerradinho é o exemplar até hoje. Mas fizemos outros, às vezes um convênio com o Sanepar, às vezes alguma coisa assim. Todos estão funcionando hoje. Que maravilha. A nossa conversa, infelizmente, o nosso tempo é muito pequeno. Eu sabe, sei, professor? se A gente você me tem uma hora deixar aqui. falar, se você me deixar falar, eu vou fazer uma história de Ponta Grossa, 200 anos, vou levar 200 anos. Não, mas é muito, muito interessantíssimo ouvir como o senhor disserte sobre vários temas e faz com que eles evoluam na sua oratória e a gente acha ali os conflitos de uma coisa que tem a ver com outra, que tem a ver Mas com é outra. porque a minha paixão é o urbanismo. E o urbanismo é exatamente onde se cruzam todos esses interesses. A história se cruza com o urbanismo. Não tenha dúvida que a arquitetura também, não tenha dúvida que você tem coisas de como que essa cidade é feita, como é que ela tem a sua topografia, como é que isso influencia. Tudo influencia em tudo. E o urbanismo é aquele lugar onde nós vivemos. E só conhecendo isso para fazer um projeto para o futuro, não fazendo os mesmos erros, aproveitando as nós temos que experiências boas de aproveitar antigamente. todos os nossos erros passados para nós podermos cometer erros novos. Isso é muito importante, atrever-se a criar erros novos, porque a humanidade tem uma coisa chamada progresso, mais ou menos, intelectual, baseada nisso, a busca de novos erros. No meio do caminho, a gente pode criar novos acertos. E esses novos acertos são a razão de ser da gente. Bacana. Com essa frase, professor, eu quero encerrar essa entrevista de hoje e já antecipadamente convidá-lo para uma próxima ocasião. A gente vai acertar as agendas, aí eu sei que a sua agenda é bem complicada, né? E o projeto Ponta Grossa 200 anos, esse episódio do canal Fim de Papo é um episódio dedicado ao projeto Ponta Grossa 200 anos. E a gente vai fazer mais, Péricles, né? Tem vários assuntos, o Joel... quem sabe, dentro do projeto Ponta Grossa 200 anos, seja uma espécie de cadinho, assim, né? Que tudo cabe ali dentro dos conhecimentos do professor Joel. Mas existem outras áreas também, né? Tanto da cultura e que a gente vai trazer outros convidados aqui. Mas, com certeza, teremos que trazer o professor Joel com o desenvolvimento do projeto, que já tem emenda liberada, né, Péricles? A UEPG já está trabalhando aí para setembro. Em novembro deve ter um simpósio, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente vai estar trazendo essas informações mais acertadas e concretas à medida que elas acontecerem. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Eu é que agradeço de estar aqui. Se gostarem a ponto de me convidar novamente, eu fico envaidecido. São coisas que a gente gosta e que gosta de tentar repartir. E 200 anos é o momento de um aniversário, quando nós fazemos os nossos, a gente sempre dá uma reflexão. O que eu fiz até agora? O que eu vou fazer para frente? Tomara que a cidade comece a ter esse mesmo tipo de reflexão e comece a discutir um pouco mais isso para achar caminhos melhores. Bacana. Péricles, muito obrigado por você colaborar novamente com a gente aqui. E também, claro, tem alguma reflexão aí para a gente poder fechar? Claro, eu gostei muito da aula do Joel aqui, ouvindo ele falar mais uma vez. Sou amigo há tanto tempo. Foi muito importante na gestão, na concepção de Ponta Grossa. O Joel sempre foi um mestre para todos nós e continua sendo. Nós tivemos reunião com o reitor ontem. Estamos muito animados, sabe? E então o projeto se desenvolve em vários eixos. Um dos eixos que o Joel coordena é planejamento e expansão urbano e também
mobilidade urbana, que é um tema que ele pode falar. O Joel tem um projeto pronto, que não deu tempo hoje, de tarifa zero, que é muito Isso é interessante. importantíssimo e impacta a vida de todo E nós mundo. vamos discutir também, um dos eixos é a história da classe operária em movimentos sociais. Então, eu estou muito empolgado com o projeto, ele está cada vez mais avançando. Agora nós vamos colocar no grupo um concurso assim, interno, do grupo que participa, para definir o selo dos 200 anos, Ponta Grossa 200 anos, Campos Gerais e Identidade Pontagrossense. E a ideia também, além do seminário em novembro, nós criarmos um congresso científico para o ano que vem, 200 mais 1. Ou seja, vai ter uma comissão técnica que vai julgar ensaios sobre a temática dos 200 anos de projeções de futuro de Ponta Grossa, e nós estamos muito animados com tudo isso. Um grande intelectual mexicano dizia: a memória é a forma mais alta da imaginação humana. Se a memória se dissolve, o homem se dissolve. Otávio Paz disse isso, e eu tenho isso como lema para esse projeto dos 200 anos. Então, muito obrigado a você mais uma vez pela força que está dando para esse projeto. É um prazer ter acompanhado as questões que o Laroca trouxe para todos nós. Sim, e vamos trazer novamente o professor aqui numa próxima ocasião. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Péricles. Muito obrigado a você que esteve com a gente nessa 1 hora de programa. E, se você estiver afim de papo, na semana que vem tem mais um episódio. Até lá.